dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus, graça e paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live, em nome de Jesus. Desde já, peço a você que compartilhe aí com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu enviar aqui para os meus contatos, dizer: acorda, povo, vamos lá para mais uma live, não é verdade? Mais uma live. Vamos lá, vamos acordar, povo de Deus. Acorda, deixa eu ver se eu alcanço todo mundo aqui. É muita gente, né? Não, glória a Deus por isso, mas é muita gente. Aleluia. Deixa eu ver quem mais sempre está conosco aqui. Vamos lá. Bom dia a todos. Aguardar alguns instantes para ver quem entra conosco. Bom dia, Dani. Bom dia, Thaís. Vamos lá, bom dia, Néia, graça e paz. Vamos lá, vamos chegando. Vamos chegando. Hoje nós estamos na nossa leitura 28º, né? Hoje é o 28º e eu estou no 7º, ainda estou ontem ainda, meu Deus. 27º, 8º, né? 7º foi ontem. Vamos lá corrigir aqui direitinho. Isso, 28º. Pronto, bom dia. Bom dia, glória ao Senhor Jesus por mais uma quarta-feira na sua presença, não é verdade? E hoje é o nosso 28º dia, estamos aí na finalização do livro de Levítico, glória a Deus, né? 3 livros, estamos aí encerrando na leitura bíblica. Hoje nós vamos ler do capítulo 19 ao capítulo 22, né? Hoje é a nossa leitura diária e anual, então hoje nós estamos nessa responsabilidade de ler esses capítulos, não é verdade? De ler esses capítulos. E como é que está sendo a leitura para você? Compartilhe aí, fale um pouco. Está sendo boa, bispo, né? Tem edificado a minha vida. Vai compartilhando, vai falando aí, enquanto nós vamos organizando. Então, comenta aí como que está sendo a leitura, como é que você está vendo a sua leitura bíblica. O que você está achando? Você está fazendo fielmente? Está aí com a gente mesmo direitinho? Está atrasado? Como que você está? Espero que você esteja aí acompanhando direitinho toda a leitura, que você não se atrase. Se atrasou, corra atrás para estar em dia com a gente, tá bom? Porque se a gente ficar muito atrás, acaba gerando um desânimo, né? E aí nós queremos cumprir, não é verdade? Nós queremos estar aí até, se Deus quiser, até outubro lendo, tá bom? Lendo a Bíblia, finalizando alguns a primeira vez, né, a leitura bíblica. Então não deixe passar, tá bom? Se atrasou, corra atrás, leia um pouco mais, né? Porque sempre é bom, né?
o Velho Testamento ele pode ter uma leitura mais difícil, mas quando nós começamos a ter prática da leitura, nós vamos ver que toda a estrutura do Velho Testamento ele está apontando para o Novo Testamento. Então isso é muito poderoso para a nossa vida e para a nossa compreensão. Tá? Isso é muito, mas muito poderoso mesmo. Deixa eu ajustar aqui. Muito poderoso mesmo. Então, a minha palavra é para te animar, tá bom? É para animar você, para você falar, não, eu não vou deixar de ler, não, eu vou ler direitinho. Não é verdade? Vamos ler, vamos acompanhar. E aí nós vamos ficar aí acompanhando todos os dias, né? E vamos aprender, isso mesmo, não deixe de ler, não deixe de analisar, olhar as escrituras sagradas, né, com detalhe. Claro que aqui nas lives eu não consigo detalhar capítulo por capítulo, mas eu acredito que pelo menos a expressão de alguns pontos importantes já está ajudando você, amém? Eu entendo assim, tá? Dá um alô para mim, tá me ajudando, bispo? Não, o bispo tá complicando a minha cabeça. Ontem nós tivemos, né, uma live poderosa comentando aí o capítulo 16 de Levítico, com muitos detalhes, falando de Cristo. Eu estava vendo, o Velho Testamento é desafiador, mas tem muito ensino cheio de coisas para analisar. Verdade, verdade. Isso mesmo, né? Isso mesmo, a gente tem muitos detalhes no Velho Testamento para a gente corresponder, né? Para a gente corresponder e também entender o que alguns comportamentos, algumas ações de Jesus e dos apóstolos no Novo Testamento estão voltados para o Velho, né? Jesus, como nós estamos sempre comentando, Jesus não veio abolir, eliminar o Velho Testamento. Se a gente olhar para as Escrituras Sagradas, a Bíblia vai dizer que Jesus veio cumprir o Velho Testamento. Ele veio cumprir a lei, aquilo que eu e você não poderíamos fazer, ele veio cumprir. Então, quando a gente passa a ler o Velho Testamento, claro que com uma clareza, quando a gente passa a ler o Velho Testamento com uma luz, né, ou com um espelho, né, com um reflexo do Novo Testamento, a nossa leitura ela vai mudar. Se você ler só o Velho por lê-lo, você vai talvez achar complicado. Você pode ver que o livro de Levítico mesmo, ele é um livro que vai dando orientações mesmo de como que é o plano da lei, o plano dos 10 mandamentos, as orientações que Deus vai dando para o povo de Israel, para os hebreus ali que estavam sendo construídos, né, nesse tempo de Levítico, né? Levítico, claro que Levítico vem da família de Levi, mas também Levítico está baseado nas leis, né? Então, nós vamos aqui ler desde o capítulo 1, pode perceber, desde o capítulo 1, Deus, ele vai passando as suas leis para Moisés, né? Ele vai orientando a lei sacerdotal, então ela vai firmando no nosso coração todas as leis, todas as conexões que Deus quer fazer com o povo de Israel. Então a gente vai ver até o último capítulo Moisés ali instruindo a nação, né? E aí nós vamos mudar logo mais daqui 2 dias, né? Amanhã talvez a gente vai fazer a última leitura e aí eu já quero te firmar, tá? Amanhã nós, em vez de lermos 4 capítulos, nós vamos ler 5 capítulos, tá bom? Para a gente não deixar um capítulo para lá, tá bom? Porque amanhã a nossa leitura é do capítulo 23 ao 26, mas Levítico vai até 27, então para não deixar esse 27 solto, a gente já vai ler 5 capítulos amanhã, e aí depois de amanhã a gente já começa a ler números, né? Se não me falha a memória, é números, é isso mesmo, números, nós começamos a ler números, então vai ser poderoso, né? Então vamos lá, vamos para a leitura de hoje. Então a leitura de hoje, ela vai falar, né, o capítulo 19, ela vai falar da santidade na conduta pessoal.
né? E aí Moisés, Deus, melhor dizendo, através da vida de Moisés, ele vai dando as instruções a toda a comunidade de Israel, né? E isso é muito importante. Alguns pontos que Moisés vai tratar aqui, né, sendo direcionado por Deus, queridos, ainda serve para os nossos dias atuais, tá? Ainda serve, nós vamos firmar isso, tá bom? Então, eu quero ler com vocês aqui alguns versículos, depois eu quero fazer só um resumo aqui até o capítulo 22 para que você entenda, tá bom? Mas eu quero me ater mesmo no capítulo 19, no primeiro capítulo da nossa leitura hoje, tá? Então, começa assim, capítulo 19, versículo 1. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel: sejam santos, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Mostrem respeito cada um de vocês por sua mãe e por seu pai, guardem também os meus sábados, eu sou o Senhor, seu Deus. Não deposite sua confiança em ídolos, não faça para si imagens de metal, representando deuses deuses. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Aí nós vamos lá para o capítulo, no versículo 15, tá? Capítulo 19, versículo 15. Não distorça a justiça em questão legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade. Não vivam como difamadores no meio do povo. E aí eu quero descer com vocês para o versículo 18. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então hoje eu quero me ater ao capítulo 19, tá? Mas eu quero fazer aqui, claro, um resumo para a nossa leitura de hoje, tá? Então a nossa leitura de hoje também está baseada no capítulo 20, que vai falar sobre o castigo pelas desobediências, né? E é super importante e também interessante que o Senhor ele começa a trazer castigos, né, à nação, para que a nação não cometa, é uma punição caso ela cometa os seus erros, né? Então, isso aqui, de uma certa forma, também é importante, é uma correção. Esse castigo é uma correção de Deus para com a humanidade, né? Então, Deus vai dando ali as correções e os castigos também. O que vai acontecer com esse povo se ele pecar? E aqui, claro, nós lemos anteriormente que Deus não tem prazer em castigar. Se não me falha a memória, foi a leitura de ontem. Mas aqui Deus está dando uma orientação se caso o povo se corrompesse, se caso o povo não obedecesse o direcionamento de Deus, Deus como Senhor, como Pai, ele tinha que trazer uma correção. E aí ele vai dando aqui as orientações para o povo de Israel, né? Como eles seriam castigados, né? Algumas repreensões, né, algumas correções, nós vamos ver que o castigo era a morte, tá? O castigo era a morte. Em alguns pontos, o castigo era a morte, tá? Mas em outros pontos, o Senhor traz apenas um castigo por uma correção, né? Em muitos pontos aqui que a gente vai ler do capítulo 21, nós vamos ver Deus falar a Moisés: ó, se praticar isso, ambos terão que morrer, o homem e a mulher, ou só o homem ou só a mulher, ambos terão que morrer devido ao pecado, à contaminação que foi gerada. Mas depois, em alguns pontos também, ele vai dar para a gente caminhos aqui de que não é necessário morrer, tá? Mas é necessário ser castigado, ser corrigido por causa do seu pecado. E por que isso estava acontecendo? Porque o povo de Israel tinha saído do Egito, irmãos, então tinha muitas contaminações e comportamento egípcio. E quando eles estão indo para uma terra, o texto vai ficar muito claro, né? Olha só, capítulo 20, versículo 23, capítulo 20, versículo 26. Não vivam de acordo com os costumes dos povos que expulsarei diante de vocês. Eu detesto, porque praticam essas coisas vergonhosas. Então, tanto aqui o capítulo 20, né, de Levítico, quanto o capítulo 18, que a gente
leu ontem, mas a gente não explanou, não comentou, nós vamos ver que algumas coisas da parte do comportamento sexual do povo de Israel, Deus estava orientando porque eram comportamentos das nações, não era comportamento de Israel. Então Deus estava alertando para que o povo não se contaminasse. Deus estava alertando para que o povo não praticasse as mesmas obras. Porque essas obras, primeiro, algumas delas eram obras pagãs, que estava vinculado à adoração a deuses, mas os outros comportamentos também eram comportamentos imorais, totalmente imorais e contra os ensinamentos das Sagradas Escrituras, os ensinamentos de Deus. E Deus fala muito claro, todos esses comportamentos que estavam acontecendo, não acontecia com Israel, acontecia com os povos que os cercavam. E Deus agora estava alertando, dizendo, não os pratique, não faça. Tá vendo o que a gente acabou de ler? Não vivam de acordo com os costumes dos povos que expulsarei diante de vocês. Eu os detesto porque praticam essas coisas vergonhosas, né? Então, o que são essas coisas vergonhosas? É a prostituição com Moloque, a prostituição com outros deuses, sabe? Ofender o pai e a mãe, ou seja, não ter respeito às nações, né? Não tinha essa honra paterna, né? Mas o povo de Israel tinha, né? Tem a questão do adultério, né? A desonra de pai e mãe, que está aqui, relações sexuais com vários tipos de parente, então a própria mãe, madrasta, nora, sogra, né? Então tem uma série de fatores que o povo não tinha limite, a nação que cercava Israel, né, não tinha limite. Então Deus está aqui orientando o povo, não pratique, não faça como essas outras nações, não faça como este povo, né? E aí o Senhor vai falando, né, da perversão, né? Se o homem se casar com uma mulher, né, e com a mãe dela, olha lá, se um homem se casar com uma mulher e com a mãe dela, comete uma perversão. Então, olha o que o povo fazia. O povo não tinha limite algum, né? As nações que cercavam Israel não tinham limite, né? Os homens que tiverem relações sexuais com animais, né? Tanto o homem quanto a mulher. Então, eram práticas de um povo que não era o povo de Deus, né? Vai falar aqui também da questão da homossexualidade, né? Ou vou tirar a palavra homossexualidade, porque essa palavra homossexualidade é contextual para os nossos dias, mas a relação sexual entre homens ou entre mulheres há uma condenação bíblica, né? Deus condena essa prática bíblica e ele vai afirmar que essa prática não era uma prática, não confunda na leitura. Essa prática de homem com homem, mulher com mulher, era uma prática das nações que cercavam Israel, né? Porque pode ver, ele está dizendo isso, do que eles não deveriam praticar, porque se praticassem seriam mortos, seriam apedrejados. Ele vai trazer a conclusão, tá bom? Ele vai trazer a conclusão disso, dizendo, sabe o que? Olha só, ele vai dizer o versículo 23, não vivam de acordo com os costumes, né? Ele dá uma finalização, ó, deixa eu buscar aqui por enquanto, e aí, claro, né? Deixa eu ler para vocês, para ver um entendimento, tá bom? Então, concernente a adultério, relações sexuais com outros familiares, irmãs, tias, mães, madrasta, a própria sogra ou a própria mãe, então Deus ele condena essas práticas, né? São práticas que vão levar à morte, tá? Se o homem praticar, a mulher também que se deita com animais, homens que se deitam com animais também são pecados que vão ser eliminados, vão levar à morte, tá? Versículo 18 do capítulo 20 vai dizer a mesma coisa, um homem que tiver relação sexual com uma mulher durante a menstruação também é um pecado para ser eliminado, porque ele está no estado impuro, tá? Então, não. E aí no versículo 19 ele muda, né, a versão da parte de ser eliminado, e agora Deus começa a trazer um castigo, uma correção, né? Ele vai dizer no verso 19, não tenha relação sexual com sua tia,
né, ou a irmã de sua mãe ou de seu pai, pois causaria desonra a uma parente próxima, as duas partes são culpadas e serão castigados por seus pecados. Então, no versículo 19, 20 e 21, já não fala de ser eliminado, fala de ser castigado, tá bom? Então, isso aqui é bom. E aí ele vai dizer, né? Ele vai fortalecer: guardem todos os meus decretos, todos os meus estatutos, pondo em prática, do contrário, a terra para onde eu estou o levando, para ser seu novo lar, os vomitará. Não vivam. Então, esta é a expressão central da leitura do capítulo 20. Não viva, porque tudo que Deus relatou sobre o que o povo não deveria fazer não era a prática do povo, né? Às vezes a gente confunde achando que o povo estava praticando e Deus ali agora estava corrigindo. Deus, ele se antecipa. Era a prática dos povos e Deus está falando: não faça assim. Não faça assim. Porque isso são práticas, não são práticas nossas, não são costumes do povo que eu separei, né? Eu quero voltar um pouco antes aqui, só para a gente dar uma observada no capítulo 18 de ontem, que eu não consegui dar uma observada. Olha o que diz o capítulo 18, né? Então o Senhor disse a Moisés, 18, versículo 1, dê as seguintes instruções ao povo de Israel: eu sou o Senhor o Deus, portanto não se comporte como o povo do Egito, onde vocês viviam, nem como o povo de Canaã, que era para a terra que eles estavam indo, para onde eu estou levando. Não imite o estilo de vida deles, obedeçam os meus estatutos e cumpram os meus decretos. E aí aqui, nesse capítulo 18, Moisés vai falar o que eles não deveriam fazer. Não desonrar pai e mãe. Então, todas essas falas não era que o povo estava vivendo, mas ele está falando: não faça como eles, né? Então, não desonre pai e mãe, não tenha nenhuma relação sexual com a esposa de seu pai, seja ela sua mãe ou sua madrasta, não tenha relação sexual com a sua irmã, não tenha relação sexual com a sua neta, não tenha relação sexual com a sua filha, não tenha relação sexual com a sua tia. Então, Moisés, sendo direcionado por Deus, ele vai direcionando relação sexual com sua tia, irmã da sua mãe, lá era a irmã do seu pai. Versículo 14, não desonre o seu tio, né, irmão do seu pai, tendo relação sexual com a mulher dele, né? E ali Moisés vai detalhando, tá? Até ele trabalhar esta visão. Ele vai, e aqui no 20 ele repete, né? Mas aqui pode ver que no capítulo 18, olha só que mudança, preste bastante atenção, tá bom? No capítulo 18, Moisés só diz para eles não praticarem. Olha, observa com cuidado. Todos os textos estão falando: não faça, não tem relação, não tem nenhum castigo, não tem nenhuma sentença. Deus estava apenas dizendo para eles o que eles não deveriam fazer. E por que não? Porque isso é detestável ao Senhor, né? Olha só, 18, 23, para a gente fortalecer, né? O homem nenhum deve se contaminar tendo relação sexual com um animal, e a mulher nenhuma deve se oferecer para um animal macho para ter relação sexual com ele. Isso é depravação. Não se contaminem de nenhuma dessas formas, pois o povo, olha lá, pois os povos que expulsei da presença de vocês se contaminaram com todas essas práticas. Uma vez que a terra foi contaminada, castigarei seus habitantes, farei a terra vomitá-los. Obedeçam os meus decretos, os meus estatutos. Não cometam nenhuma desses atos detestáveis. Isso se aplica tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem na terra. Todos esses atos detestáveis são praticados pelos povos da terra para onde eu os estou levando, e foi assim que a terra ficou contaminada. Por isso, não contamine a terra e não lhe deem motivo para vomitá-los, como fará com os povos que agora vivem ali, né? Então, olha só, Deus estava orientando através de Moisés: quem cometer alguns desses pecados detestáveis será, aí ele conclui, será eliminado no meio do povo. Portanto, obedeçam às minhas instruções,
se não se contamine para adotar algumas destas práticas detestáveis dos povos que viviam ou viveram na terra antes de vocês. Eu sou o Senhor. Então, Deus aqui estava instruindo a Moisés, a instruir o povo a não cometer as práticas. Então, nada disso era a prática do povo, mas eles poderiam ser contaminados com esses comportamentos, tá bom? Ele também vai, logo mais no capítulo 21, dar as instruções, né, sobre o sacerdócio, né? Ele vai dar instrução sobre o sacerdócio para que não se contaminarem, né? Então tem algumas observações, né, poderosas. No capítulo 22, ele está fazendo aí a conclusão da orientação sobre os sacerdócios e a sua descendência, tá bom? Mas eu quero nesta manhã ficar com você aqui no capítulo 19, tá bom? No capítulo 19. Nós vamos ouvir por que eu quero ficar no capítulo 19. Para fortalecer o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo todos esses dias que todo o Velho Testamento aponta para Cristo. Todo o Velho Testamento aponta para o Novo Testamento. Por isso que ele não pode ser abolido, por isso que o Velho Testamento não pode ser esquecido. O Velho Testamento, tem muitas pessoas que falam assim, eu não vou ler o Velho Testamento porque eu sou a igreja do século XXI e para mim o que serve é o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento, irmãos, está baseado, está solidificado no Velho Testamento. Embora algumas questões do Velho Testamento já não é considerada mais práticas para nós, porque em alguns contextos a prática é especificamente judaizante, tá bom? Para os judeus. Mas existem informações aqui poderosas nesse capítulo de ontem. O primeiro, nós vamos ler um texto lá no Novo Testamento, ou nós podemos verificar no Novo Testamento, que quando Jesus é questionado sobre os mandamentos de Moisés, né, Jesus ele não anula os 10 mandamentos, mas ele diz assim, eu vou vos deixar 2 mandamentos apenas. E aí Jesus diz 2 mandamentos. Qual que é esses 2 mandamentos? Escrevam aí para mim. Quais são os 2 mandamentos que Jesus deixou? E claro, com uma grande observação, Jesus não anulou os 10 mandamentos, ele apenas deixou 2 mandamentos. Coloque aí, por favor, por gentileza, se você puder, escreva aí quais foram os 2 mandamentos que Jesus deixou. Quais foram os 2 mandamentos que Jesus deixou? Responda aí, esteja assertivo, responda aí, fala para mim, bispo, os 2 mandamentos foram X e Y. Responda aí. Qual foram os 2 mandamentos que o Senhor Jesus deixou? Amar a Deus e ao seu próximo. Isso mesmo, Néia. Esses foram os 2 mandamentos que o nosso mestre deixou. E esses mandamentos, na realidade, é uma repetição. Não é nada novo, é uma repetição. Por quê? Porque Deus já tinha instruído a Moisés a falar com o povo. Aqui no capítulo 19 de Levítico, nós vamos ver Moisés falar isso, né? No versículo 18. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Então, olha só. Embora a gente olhe para o Novo Testamento e fale assim, nossa, Jesus trouxe algo novo, Jesus trouxe 2 mandamentos novos. Não, Jesus não trouxe. Por isso, irmãos, que Jesus, ele vem cumprir. Ele não vem trazer algo novo, ele vem cumprir a proposta, o projeto, a mensagem, a obra do Pai. Jesus veio cumprir a obra do Pai. E nós, escute, isso dá um ensinamento poderoso para nós. Sabe por quê? Porque a igreja deste século, a igreja do século XXI, ela a todo momento está buscando algo novo. Não que Deus não tenha a derramar coisas novas. Claro que Deus tem a derramar coisas novas. Mas nós precisamos entender que existe um fator importantíssimo. O que é que eu e você precisamos fazer?
Eu e você precisamos apenas cumprir a proposta que o Pai determinou, a proposta que Jesus determinou. Nós estamos vivendo de fato o ministério da graça, estamos debaixo da graça de Cristo Jesus, estamos sobre a nova aliança, nós não estamos debaixo da velha aliança ou a primeira aliança feita com Moisés, nós estamos debaixo de uma nova aliança, uma aliança feita através de Cristo Jesus. Mas o que nós precisamos é cumprir a palavra de Deus, nós precisamos cumprir as escrituras sagradas, nós precisamos viver o que Jesus disse para nós viver. E esses dois mandamentos é um dos maiores desafios da vida do cristão. A Dani escreveu aqui, ó, quando eu exerço esses dois mandamentos, automaticamente eu cumpro os 10. Os 10. Pois amar me traz a consciência de não fazer nada de errado. Pois os dois, né? Desculpa. Pois amar me traz a consciência de não fazer nada de errado, não é isso? Então, corretamente, Dani, porque quando nós amamos a Deus, preste bem atenção, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós não vamos praticar aquilo que entristece a Deus. Se você o ama, você não vai praticar nenhum dos 10 pontos dos 10 mandamentos que vai contra Deus, que vai contra os seus ensinamentos, se você verdadeiramente o ama, né? E aí que está poderosamente entrelaçado. Por que somos obedientes? Porque somos perfeitos? Por que obedecemos às Escrituras? Porque nós somos perfeitos, nós queremos passar de ano, nós queremos, nós queremos cumprir os 10 mandamentos. É impossível cumprirmos os 10 mandamentos. Mas por que nós decidimos obedecer, mesmo na nossa humanidade falha, mesmo na nossa condição pecaminosa que é a nossa carne? Por que nós decidimos obedecer a palavra de Deus e tentarmos cumprir aquilo que Jesus nos estimulou? Por amor. Por amor, nós decidimos fazer isso por amor. Nós decidimos não viver como o mundo por amor a Cristo, por amor a Jesus e por amor à sua obra e por amor à palavra de Deus. Se o nosso sentimento de cumprir as Escrituras Sagradas, de obedecer o que nela está escrito, não for o amor, ele não será sustentável. A nossa obediência não será sustentável. Nós vamos oscilar, nós vamos desobedecer. E aqui eu não estou tratando perfeição, porque como eu disse, como eu estou dizendo, nós vivemos uma vida de pecado, porque nós estamos nesse corpo pecaminoso. O apóstolo Paulo vai dizer, o pecado que agora vivo, não vivo eu, mas a carne que habita em mim. Né? Então ele vai falar de que o pecado que está em sua carne é ele, porque o desejo dele, do Espírito, é ser fiel a Deus. Então as tentações que sofremos, os desejos que sofremos é consequência da nossa carnalidade, da nossa carne, que foi contaminada com o pecado de Adão e Eva. Esta é a realidade, mas o Espírito está insistindo em mim, o meu Espírito insiste em mim, o Espírito vivificado através do Espírito Santo está falando comigo, está me motivando a não desobedecer a Deus, porque eu o amo. E ficar separado do meu amor, ficar separado do meu Deus, a pessoa que eu amo, é doloroso. Porque nós não temos prazer, irmãos, em machucar aquele que amamos. Ou você tem prazer? Nós não temos prazer, pelo contrário, machucar as pessoas que amamos acaba nos ferindo também. E é por isso que há um cuidado, e aí as Escrituras Sagradas vai nos motivar, tá? E amar ao próximo é a mesma coisa. Se a gente decidir amar o nosso próximo, dificilmente nós vamos machucá-lo. Dificilmente nós vamos tramar contra ele. Dificilmente nós vamos desejar, invejar, querer o mal do meu próximo, se eu decidir amá-lo. Se eu decidir amá-lo, eu não vou fazer nada para ofendê-lo, para machucá-lo. Esta é a maior lição. E claro que o amar a Deus não está aqui no livro de Levítico. Nós vamos encontrar
a primeira expressão de falar do amor de Deus em Deuteronômio 6, tá? Nós não vamos achar aqui o amar a Deus em Levítico. Em Levítico nós vamos achar amar ao próximo, tá bom? Então isso aqui precisa também ficar claro para você. Então, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, vai dizer: ouçam, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando estiver se deitar e quando se levantar. Então, a expressão de amar a Deus sobre todas as coisas, ela só se fortalece em Deuteronômio, tá bom? Mas esse amar ao próximo está aqui em Levítico. Então, o que eu estou querendo falar com isso, né? De que aquilo que é revelado no coração de Cristo é o que está nas Escrituras Sagradas. Por isso que há uma importância em conhecer o Velho Testamento. Há uma importância em entendermos para onde o Velho Testamento está nos levando. Há uma importância de olhar em detalhe e observar o que é que Deus está tratando conosco. E o desafio para a nossa vida como cristãos, né, é este: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. A gente tem tentado fazer tantas coisas, irmãos, mas tantas coisas na igreja, e a gente esquece que o Senhor Jesus nos deixou 2 mandamentos que precisam ser cumpridos. E qual que é esse mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Escute, queridos, se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, todas as confusões da igreja vão acabar. Todos os disse-me disse das congregações vão acabar. A gente vive numa igreja falível, porque ela é falha, porque nós não entendemos ainda os mandamentos de Jesus. É isso mesmo, a Sandra colocou aqui: é impossível dizer que amamos a Deus e não nos importar com o nosso próximo. Isso é real. A palavra de Deus vai dizer: como você diz que ama o que não vê, se você não ama o que vê? Então, para a gente dizer que ama a Deus, que não enxergamos a Ele, nós precisamos amar o nosso próximo, amar aquilo que é tangível, amar aquilo que está do nosso lado. Aí sim nós vamos comprovar que amamos a Deus. Então, o próximo é um teste para você. As pessoas são um teste para você demonstrar o seu amor, o amor de Deus, através da vida dela. Então nós estamos preocupados, escute, isso aqui é muito poderoso. Nós estamos preocupados em adquirir conhecimento, e isso não é ruim, preste atenção, isso é bom. Nós estamos preocupados em conhecer as Escrituras, nós estamos preocupados em receber dons espirituais, nós estamos preocupados em fazer as coisas do reino, nós estamos preocupados em galgar lugares maiores, ser bem visto, ministérios, alcançar vidas para Jesus. Nós estamos preocupados em ganhar multidões, nós estamos preocupados em ter uma igreja relevante, nós estamos preocupados em ter uma estrutura boa, ter ar-condicionado, cadeira. Isso tudo é bom. Mas será que você está preocupado? Será que eu estou preocupado em cumprir os únicos 2 mandamentos que o mestre deixou e que nós vemos que ele foi colocado desde o princípio? Ele foi colocado quando o Senhor estava instalando a lei para o seu povo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Será que você está preocupado em agradar a Deus, em amá-lo? Ou você está preocupado só em ter as coisas que Ele pode oferecer? Porque muitas pessoas, querido, escute, muitas pessoas vão para o Evangelho de Cristo Jesus porque querem que Jesus resolva os seus problemas. Quer que Jesus cure das enfermidades, quer que Jesus restaure o casamento, quer que Jesus abençoe a sua vida e eles prosperem. E tudo isso é ruim? Não, irmãos, tudo isso é muito bom.
Mas tudo isso, sem entender o fator principal deste evangelho, vai fazer eu e você nos decepcionar com o evangelho. Ele vai nos fazer isso, nos decepcionar com o evangelho. Cecília, amor, liga aí para a irmã Cristina, ela tá ligando para mim, eu tô na live. Então, liga aí para a irmã Cristina que ela ligou para mim, eu tô aqui na live, não dá para me atendê-la. Aqui, ó. Então, desculpa, irmãos, né? É que alguém me ligou aqui, eu não sei o que possa querer. Então nós precisamos, escute bem, nós precisamos fielmente nos preocuparmos com isso. Por que você está na igreja? Por que você vai cultuar? Os nossos cultos estão perdendo o sentido de um verdadeiro culto. Porque nós não estamos indo lá nos devocionar a Deus, nós estamos indo lá porque nós queremos tirar algo da igreja. A igreja ali precisa nos dar algo, o louvor precisa falar com a gente, o louvor precisa ser bonito, o louvor precisa ser tocante, a palavra precisa ser tocante. E aonde está o seu amor a Deus? Onde está a sua devoção a Deus? E sabe que aonde que a gente entende isso, irmão? Sabe como que a gente consegue se aprofundar no seu amor para com Deus, no meu amor para com Deus, no ponto chamado relacionamento. Eu vou repetir. Eu consigo ver a expressão de quanto eu amo ao Senhor quando eu olho para algo chamado relacionamento. Eu consigo entender o quanto eu amo as pessoas, o quanto eu amo o meu próximo, voltado ao relacionamento. Infelizmente, Dani, é uma verdade que nós precisamos mudar isso. A Dani colocou aqui, né? Vejo que hoje em dia há muita preocupação com o ritual e o primeiro amor está ficando em segundo plano. É verdade, irmãos. As pessoas estão indo para a igreja. Hoje as pessoas não vão para a igreja. E claro que eu não quero, tá? Eu não quero aqui radicalizar, né? Eu não quero dizer que todo mundo é assim. Mas uma boa parte da igreja vai com a igreja sem entendimento. Vai para a igreja com a motivação de que ela precisa ir lá porque ela precisa receber algo. Ela precisa ir lá porque ela precisa ir buscar algo. Na realidade, você precisa ir para os cultos porque você precisa entregar, devocionar o seu amor a Deus. As nossas reuniões, elas precisam ser batizadas com amor, irmãos. Com amor, primeiramente, a Deus e com amor aos irmãos. Olha lá, irmãos. Olha lá, queridos, me permita me aprofundar nesse assunto. Nós vamos para a igreja. Nós sentimos, olhamos e vimos que um irmão ou outro faltou. Você ligou para ele na segunda-feira? Você ligou para ele no outro dia para saber como ele estava, se ele estava bem, por que ele se ausentou? E uma ligação apenas com uma preocupação e não com uma indagação por ele não ter ido, mas uma ligação, uma mensagem, porque falou assim, olha, eu senti a sua falta, você faz falta, eu estou mandando por uma preocupação, se está tudo bem, se você se ausentou porque você foi descansar, glória a Deus, está tudo bem, mas é apenas por preocupação com a sua vida. Não, irmãos, nós não fazemos isso. Por quê? Porque nós estamos a todo momento olhando para o nosso umbigo. Nós nos amamos e ponto final. E eu sei, queridos, eu sei que que nós precisamos nos amar, porque a palavra vai dizer, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Mas nós precisamos tirar os olhos de nós. Nós precisamos olhar, porque a igreja ela não é uma instituição apenas, ela é o corpo de Cristo. E como corpo, um precisa se preocupar com o outro.
Se a gente analisar o nosso corpo anatomicamente, tá? Falando aí dos preceitos, das células em si, falando da anatomia do corpo, todo o corpo trabalha para o seu próprio bem. Todo o corpo trabalha para o seu próprio bem. Então, todo o corpo, se tiver uma infecção na perna, todo o corpo vai mandar ali células para combater essa infecção. Para que não perca a perna. Seja a perna, seja um dedo, eu usei aqui a perna como foco. Mas a igreja não entende ela como corpo. A igreja se entende como uma instituição, como apenas um lugar que eu frequento, que eu vou lá escutar louvor e cada um por si, Deus por todos. Esta não é a igreja de Cristo Jesus. Porque a igreja de Cristo Jesus, ela precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas não há espaço para corrupção, não há espaço para mentira, não há espaço para engano. Olha lá o que eu acabei de ler. Olha o que eu quis destacar para nós, né? Levítico 19:15. Não distorça a justiça em questão em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Então, olha só o que diz Levítico 19. Levítico 19:15 está dizendo que os meios não justificam os fins. Exatamente isso, os meios com que eu faço as coisas não justificam o final. Sabe por que eu estou dizendo que não justifica? Os meios não justificam o fim. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque está aqui, ó, não distorça a justiça em questões legais. Seja para favorecer o menos favorecido, que é o pobre, ou os ricos e poderosos. Mas o que mais nós vemos no nosso meio, como igreja, é distorções para favorecer alguém. Se o membro é bem de vida, ele pode cometer alguns pecados e está tudo bem, ele fica ali. Porque afinal de contas ele é o meu maior dizimista. Não, irmãos. Lei é lei, justiça é justiça, doutrina é doutrina e ponto final. Seja pobre, ricos ou poderosos. E aqui eu estou trabalhando dentro do campo da igreja, tá bem? Porque na realidade a gente vê essas distorções no meio da política. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando de políticos que não conhecem a Jesus, estou falando de políticos que conhecem a Jesus, que conhecem as Escrituras Sagradas e mesmo olhando para o texto das Escrituras Sagradas estão fazendo isso, estão distorcendo a justiça em questões legais, favorecendo alguma causa. Nós não fomos chamados para favorecer nenhum tipo de causa a não ser o reino de Deus. E não podemos usar a lei, não podemos usar a justiça para distorcer aquilo que nós queremos, mesmo que aquilo favoreça o cristianismo ou favoreça a igreja. Porque na realidade uma mentira e uma distorção nunca vai favorecer ao cristianismo. Eu vou me corrigir. Um erro não vai favorecer o cristianismo. Uma mentira, uma distorção nunca vai favorecer o cristianismo. Na realidade, vai envergonhar o nosso Deus. Por isso, irmãos, que me permita, eu não estou aqui, eu não sou político, eu não sou nenhum tipo, não tenho nenhum cargo político, eu sou pastor, amém? Apenas isso. Mas nós cristãos, preste atenção no nome de Jesus. No nome de Jesus, preste atenção. Nós, como cristãos, precisamos entender e ser inteligente em quem nós estamos apoiando politicamente. Para com aquela ideia de que rouba mais faz. Rouba mais enxerga os pobres. Olha aqui, não distorça a justiça em questão legais favorecendo os pobres. Ou favorecendo ricos e poderosos. Você que é cristão, você não pode olhar com esse olhar. Você precisa apoiar alguém que tem uma política justa.
Se a política é manipuladora, olha quantos enganos, me permita falar aqui, tá? Me permita, eu não quero aqui, não estou defendendo direita e esquerda, eu não tô defendendo Lula e nem Bolsonaro, tá bom? Eu não estou defendendo nenhum cunho político aqui, eu estou falando da Bíblia, o que a Bíblia está dizendo. Não distorçam a justiça em questão legais, favorecendo os pobres ou tomando o partido dos ricos e poderosos. Julgue sempre com imparcialidade. Vamos julgar aqui com imparcialidade? Porque esse ano de 2026 é um ano de eleição, é um ano muito importante para a nossa vida, para a nossa história. E a gente está vendo o caos que está no nosso país, a mentira, e aí eu tenho que falar, claro, eu preciso falar do governo atual, a mentira que esse governo atual está acabando com o nosso país. Quantas vezes o presidente Lula, há 4 anos atrás, criticou, falando sobre o sigilo de 100 anos, por que tinha sigilo, ele falou que ia cortar, mas só foi ele tomar o poder que ele instalou o sigilo sobre ele. É um mentiroso. Como é que um cara mentiroso pode estar no poder e eu e você como cristão estar alegre com isso? Um cara que teve a capacidade de mandar cartas para igrejas, cartas para os pastores, dizendo que não era contra o aborto, mas quando ele foi eleito, a primeira coisa que ele fez foi tirar o nosso país, tá? Tirar o nosso país do Conselho Internacional contra o Aborto. Irmão, meu querido, acorda no nome de Jesus. Deixa de ser massa de manobra desses sem vergonha, desses corruptos, desses mentirosos. Escuta, meu irmão, nesta manhã, a omissão também é pecado. A gente vê e não corrigir, a gente vê e não se alinhar, a gente ouvir e não se separar é entrar em corrupção com essas pessoas. Então leve a sério o seu voto, leve a sério. Olha o caos que nós estamos vivendo no nosso país, os escândalos, e a gente está vivendo e vendo um judiciário podre. Tá? Eu sei que eu corro até risco aqui de perder o meu Instagram por falar essas coisas, mas é uma realidade. O nosso judiciário está podre. Podre em que sentido, pastor? Está aqui, ó, está distorcendo a justiça para os ricos, para os bandidos, traficantes sendo inocentados. O escândalo do Banco Master aí, quantos foram presos? O escândalo do INSS, quantos estão na cadeia? O judiciário favorecendo, distorcendo a justiça e as questões legais. Como cristão, nós não podemos fechar os olhos para isso. A gente não pode ser, irmão, escuta, você não é um bonequinho. Deus te fez, Deus nos fez inteligente. Você não é um bonequinho que vai para a igreja, levanta a mão e sobre política e justiça a gente não está nem aí. Acorda no nome de Jesus. Acorda, povo. Acorda no nome de Jesus. Não seja no nome de Jesus, não seja massa de manobra, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Seja inteligente. Vai votar, olhe a proposta do seu candidato. Ah, pastor, eu não gosto de assistir os debates. Quem disse que é para você assistir o debate? Se você não gosta, entra lá no partido do seu candidato e vai ver a proposta dele. Vai ler. Ah, isso é pior. Então, meu irmão, você quer fazer o quê? O que você quer da sua vida? Se você não está ali para olhar, para estudar, para entender aonde Deus está te levando, aonde Deus pode nos levar. Olha lá, o texto bíblico vai dizer: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Agora, como que a nação será bem-aventurada se a nação é corrupta?
Como que a nação pode ser bem-aventurada se ela é corrupta, irmãos? Como? Como que a gente pode? Não pode, nós não podemos. E aí nós precisamos nos preocupar. Nós precisamos nos preocupar. Nós precisamos alinhar o nosso coração diante de Deus. Eu vi algumas pregações alguns anos atrás, um ano e meio atrás, uma coisa assim. E eu vi pregadores dizendo assim, não peça a justiça de Deus, porque se a justiça cair sobre o Brasil, vai cair sobre o justo e o injusto. Então caia. Pregadores com medo da justiça, pastores com medo da justiça de Deus, sabe por quê? Porque está com poleiro sujo, por isso que tem medo da justiça de Deus. Deixa a justiça de Deus cair sobre mim e sobre você. E vamos ver se somos dignos de sermos absolvidos por Cristo. Mas nós estamos com medo. Nós criticamos quando homens se levantam e falam que vem a justiça sobre o nosso governo, que vem a justiça sobre o judiciário. E aonde está isso, pastor? A Bíblia manda, o salmista Davi, em vários salmos, ele vai dizer que Deus deveria descer com a justiça sobre os seus inimigos, sobre aqueles que estavam tramando contra ele. Então nós precisamos acordar, irmãos. Amar o próximo e distorcer a lei não é amar o próximo. Amar o próximo e manipular, distorcer a justiça não é amar o próximo. Você está preocupado com você, se a distorção e se a manipulação está favorecendo você. Esse é o problema. Esse é o problema, irmãos. Tem hora que eu não queria entrar em certos assuntos. Olha lá o que a Regiane diz. Quando o ímpio governa, o povo perece. Provérbios 29:2. E é uma realidade. Porque o ímpio não tem temor a Deus. Ele vai fazer unicamente por busca de poder. E é isso que nós estamos vendo no nosso país. O país está indo ao caos por busca de poder. Eu tenho criticado aqui desde a virada do ano. Desde a virada do ano eu tenho criticado aqui o nosso posicionamento como nação. Porque a gente está vendo o país num déficit financeiro terrível. Mas o país está gastando dinheiro à torta e à direita, os governantes do país gastando e gastando sem uma resolução. Os gastos não é para resolver os problemas. O país gastando milhões, pagando show, seja gospel ou seja secular. É um absurdo, enquanto a educação e a saúde está um caos. Pegue esses bilhões que foram gastados no Ano Novo e no Natal e investisse nas coisas públicas. Mas não. O país tem que gastar homens que só estão em busca do poder. E a minha oração é que Deus destrone esses homens. Que Deus tire, assim como Deus fez com Nabucodonosor, assim como Deus fez com Faraó, que Deus destrone esses mau caráter, esses corruptos. Essa é a minha palavra, esta é a minha oração. Porque só o Senhor para ter misericórdia, irmãos, da nossa nação. A igreja deveria se envergonhar em apoiar pessoas desse tipo. A igreja deveria se envergonhar. Sabe por que a igreja não se envergonha, irmãos? Porque a igreja no seu individual, tá bem? A igreja no seu individual está buscando o seu bel prazer.
não está olhando para o que esse sistema está fazendo. Seja inteligente no nome de Jesus. No nome de Jesus, em nome de Jesus, esse ano de 2026, seja inteligente. Coloca o seu voto no joelho, coloca o seu voto, a sua escolha de um governante no joelho, vai orar, vai ler os planos dele e vai tomar uma decisão baseada na palavra. Se um candidato, preste atenção, se um candidato ele não está de acordo com os preceitos bíblicos, não vote nele. Eu não estou dizendo que ele tem que ser cristão, ele tem que pelo menos ser conservador. No mínimo ele tem que ser conservador, ele tem que fazer em prol da família. Ele tem que ser uma pessoa que está trabalhando a liberdade e não a censura. No nome de Jesus, irmãos, eu falo isso aqui não politicamente, porque eu não estou aqui apresentando para você um candidato. Eu não estou aqui, seja de direita, para com isso, eu não estou aqui fazendo isso. Mas eu estou te alertando no nome de Jesus. Quem dera pastores no mundo inteiro se levantassem para alertar as suas igrejas. E eu não vou mandar aqui pessoa para o inferno porque não compete a mim fazer isso. Mas não dá para entender um cristão votar em quem apoia aborto, em quem é contra a família, em quem é contra a palavra de Deus, em quem zomba da palavra de Deus, irmãos. Eu não consigo entender. Não consigo. Não consigo entender. É vergonhoso para nós. Mas amém. Amém. É melhor eu encerrar porque o que eu tinha que falar eu já falei. Mas eu fico aqui com a minha indignação. Eu fico indignado. Porque nós somos um povo tão inteligente, um povo tão habilidoso, um povo, sabe? Só que o povo que está se corrompendo. O ponto disso é a vergonha que nós estamos vivendo. Igrejas envolvidas com o escândalo do INSS. Olha que vergonha. Que vergonha. Igrejas envolvidas com o INSS. Igrejas envolvidas com o Banco Master. Olha lá. Homens que eram para ser extremamente relevantes na nação. Mas estão aqui, capítulo, versículo 15. Estão distorcendo a justiça em questões legais, favorecendo pobres, ricos ou poderosos. Nós estamos vendo, irmãos, desculpa, deixa eu falar aqui, eu não sou contra, tá? Eu não sou contra o divórcio, porque a Bíblia vai falar que Deus deu carta de divórcio a Moisés. Jesus vai falar que o divórcio foi dado por Moisés por dureza de coração. Não porque Deus queria. Então, quem precisar por algum motivo se divorciar, ok, cada um tem a sua vida. Mas como pastor eu fico indignado. Eu fico indignado vendo homens no altar, abençoando outros pastores e líderes no quarto, quinto, sexto casamento. É vergonhoso. É vergonhoso isto. Uma pessoa que se diz pastor cristão ficar nessa mudança de casamento, vai pregar o quê? Vai testemunhar o quê? E a aceitação vergonhosa da igreja de aceitar esses homens que estão numa vida de adultério, que descaradamente traíram a sua esposa, voltam para o altar e a igreja não faz nada, a igreja aceita essa vergonha. Ah, porque ele é pastor. E daí que ele é pastor? A gente honra homens respeitados, mas homens que não respeitam a palavra, que vivem uma vida libertina, porca, suja, ele não merece o meu respeito. Ele não merece. Ao contrário, ele merece o meu desprezo, porque isso demonstra que ele não há nenhum tipo de arrependimento. Um crente que já está no terceiro, quarto casamento,
É vergonhoso. É vergonhoso. Vai ler a palavra de Deus e ela vai te instruir sobre o casamento. Só que a gente está vivendo no tempo, irmãos, de que as coisas mudaram. É o que mudou que vai levar você para o inferno, meu irmão. São as atualizações bíblicas que existem comunidades e comunidades querendo fazer com a igreja, com a palavra de Deus, que vai levar muita gente para o inferno. Porque então Jesus errou. Quando Jesus declarou que enquanto existe céu e terra, esta palavra nunca será mudada. A Regiane colocou aqui, vergonha o evangelho. Infelizmente isso fere os princípios de Deus e muitos querem distância da igreja por conta dos escândalos e mau testemunho. A Mari colocou, terceirizam uma palavra de Deus, então não tem propriedade para lutar contra isso. Agora, irmãos, escuta, a Bíblia fala de remanescentes. Então você e eu precisamos entender que somos remanescentes, precisamos fazer diferente, pensar diferente. Aí você fala assim, mas quem sou eu no meio de bilhões de pessoas? Você é você. A Bíblia que nós lemos, escute, queridos, a Bíblia que nós lemos vai dizer em Ezequiel, se não me falha a memória, Ezequiel capítulo 22, que Deus procurou um que se humilhasse perante ele, a nação, para que ele não destruísse a nação, e ele não encontrou. Ezequiel 22. Então, por causa de uma pessoa, Deus pode mudar a nação, irmãos. Agora, se a gente trazer sempre aceitação, a gente não quer entrar em debate. E sabe por que a gente não quer entrar em debate? Porque a gente é fraco para defender o que acreditamos. Nós precisamos ser um bom, quem dera se a igreja se levantasse no nosso meio muitos apologéticas, ou apologistas, né? Apologeta, melhor dizendo. Apologeta, isso. Que se levantasse no nosso meio muitos apologetas, que são homens que defendem as escrituras sagradas e defendem a palavra de Deus e não tem medo de ir para debate nenhum. Agora sabe o que a gente faz? A gente, por uma falsa paz, a gente fala assim, não vamos tocar nesse assunto não, vamos tocar sim. Porque é por falta de tocar que o lixo tem entrado dentro das igrejas. É por falta de não tocar nos assuntos que nós não temos, o que tem a ver com a palavra de hoje? Tudo a ver, irmãos. Porque se nós amamos ao Senhor, nós não vamos trocar a palavra dele. Se nós amamos o Senhor, nós vamos defender os princípios da palavra de Deus. Você que está me ouvindo vai fazer, o bispo hoje está falando só de política. Não estou falando de política não, estou falando de palavra. E estou dando um alerta para nós nessa manhã. Estou dando um alerta para você que vai me ouvir depois, que vai ouvir esta live. O que tem a ver o texto de Levítico 19? Tem tudo a ver. Se você ama o Senhor, você não é corrupto. Você não mente, você não manipula para você ganhar alguma coisa em troca. Para você ser beneficiado, para você ser aceito, fazer parte da rodinha, do clã. Aí eu aceito para mim não me sentir descolado, eu não tô nem aí, irmãos. Que eu me sinta solitário, porque profeta é solitário. Profeta não tem muitos amigos. Há no meu coração, escuta, irmãos, há no meu coração disposição para curar, há no meu coração disposição para amar. Todo mundo, quem me conhece sabe o quanto eu sou paciente, o quanto eu sou tolerante, o quanto eu quero amar e restaurar as pessoas através daquilo que Deus nos deu, que é a sua palavra. Mas eu tenho um sentimento de indignação quando eu vejo os cristãos que sabem da verdade e ficam manipulando a verdade para poder se tornar aceito, para poder ter a maior igreja, para poder ter a igreja lotada, não fala, não trata, deixa ali o altar todo podre, cheio de pecado. E aí a corrupção começa no campo pastoral.
E escuta, irmãos, deixa eu te falar, números não significa bênção de Deus, tá bom? Ah, Deus tá prosperando, porque a igreja está lotada. Cuidado, cuidado que números não significa presença de Deus. Satanás também pode encher uma igreja corrupta, viu? Satanás pode enviar um monte de pessoas para lá porque lá é libertino, lá pode ficar em pecado. Então, para Satanás hoje, a importância não é te matar, a importância é que você permaneça em uma vida podre, escondida, cheia de pecado, porque se Jesus vier, você vai ficar. Você pode cultuar quantos cultos, você pode fazer todos os tipos de oferta. Eu não sou legalista, irmãos. Quem me conhece sabe que eu não sou legalista. Eu não sou radical. Não sou. Mas o Brasil tem que acordar. A igreja brasileira precisa acordar. A igreja brasileira tem que parar de vender os seus princípios por causa de dízimos e ofertas, por causa de números de pessoas, porque se tirar... Escuta, meu pastor, você não é salvador dessa pessoa, não. Salvador dela é Cristo Jesus. E que se ela se perder, você aceitando o pecado dela, tem um texto de Ezequiel que vai dizer que se Deus manda a gente corrigir e a gente não corrige, o sangue das ovelhas gritarão das nossas mãos. Você também não vai subir para o céu não, viu, meu pastor? Porque o sangue dessa ovelha que se perdeu, porque você não a corrigiu, porque você deixou. Quantos jovens, irmãos, escuta, eu vou falar com propriedade, mas não vou expor aqui a ninguém. Mas quantos jovens que a igreja não corrigiram, deixaram as pessoas no pecado, na masturbação, na pornografia, deixaram em namoros indecentes, onde tinha fornicação, mas ela podia continuar cantando, podia continuar dançando, podia continuar no ministério. E hoje estão aonde? Aonde estão essas pessoas? Falam para mim. Se é tão bom deixá-las elas de qualquer jeito, aonde estão? Como elas estão solidificadas? Elas estão firmes em quê? Em nada, irmãos, nas suas próprias vidas vazias. Muitas delas já saíram fora da igreja, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Tá? Um abismo chama o outro abismo. Se eu permito a minha juventude, se eu permito a minha adolescente, meus adolescentes, numa vida de pecado, com namorico, com ser vergonhice, com fornicação, eu vou perdê-los mais tarde, porque um abismo vai chamar o outro abismo. Ah, bispo, deixa que a palavra fala, irmãos, mas eu como pastor tenho poder e autoridade de direcionar as minhas ovelhas. Direcionar aqueles que Deus tem me dado. Você quer que eu leia para você para mostrar que não é ignorância, não é pressão pastoral? Eu vou ler porque pode parecer que é prepotência do bispo, que o bispo está aqui falando asneira. Deixa eu ler para você. Vamos lá, deixa eu ler para você. Só me dá um minuto, deixa eu encontrar aqui. Eu não sou bom de lembrar os textos, não, mas o Senhor vai me ajudar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto de Ezequiel. Eu quero achar. Deixa eu olhar aqui. Se alguém souber aí, puder me ajudar, eu agradeço. Vai falar da responsabilidade dos pastores. Se Deus mandar a gente falar, a gente precisa falar. Eu esqueci o texto. Está em Ezequiel. Deixa eu só olhar aqui. Espera aí que eu vou achar. Que bênção, hoje tem bastante gente nova. Júnia é lá de Goiás, irmãos. Prazer, Júnia. Seja muito bem-vinda. Como está, minha irmã? É isso mesmo, né? Você é lá de Goiás, Júnia? Ezequiel 24, 2.
A minha auxiliar aqui me ajudou. Isso, olha aqui. Vamos ler para você, para ver que eu não estou falando besteira. Ezequiel 34. Escreva aí Ezequiel 34. Então recebi esta mensagem do Senhor: filho do homem, profetiza contra os pastores e líderes de Israel. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano. Que a aflição os espera, pastores que alimentam a si mesmo. Acaso os pastores não deveriam alimentar o seu rebanho? Irmãos, como isso está acontecendo nos nossos dias atuais? Como essa profecia de Ezequiel está acontecendo nos nossos dias atuais? E olha só que interessante, sabe o que é interessante nesse texto? É que lá no Velho Testamento não tinha ainda uma visão pastoral, era uma visão sacerdotal. Era profetas e sacerdotes. Mas aqui Deus vai falar com Ezequiel literalmente tratando a palavra pastores e dando vazão às ovelhas. Quantos pastores hoje estão fazendo isso? Eles estão se autoalimentando, preocupados consigo mesmo, com a sua vida, mas não estão nem aí para as ovelhas. Ah, que bênção, Júnior. Prazer, que maravilha. Quanto tempo, hein? Abraço aí pro pessoal, viu? Que Deus abençoe sua vida. Olha só, vamos pro versículo 3. Vocês bebem o leite em veste da lã e abatem o melhor animal, mas deixam seu rebanho passar fome. Não cuidam das ovelhas fracas, não curaram os doentes, nem enfaixaram as que estavam feridas, não foram procurar as que se desgarraram e se perderam. Em vez disso, conduziram-nas com dureza e crueldade. Por que não terem pastor? Por não terem pastor, minhas ovelhas se espalharam e se tornaram presas fáceis para qualquer animal selvagem. Andam sem rumo pelos montes e pelas colinas, por toda a face da terra, mas ninguém saiu para curá-las. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês abandonarão meus rebanhos e o deixarão sem ser atacado por animais selvagens. E embora fossem meus pastores, não procurarão minhas ovelhas. Quando elas se perderem, cuidarão de si mesmo e deixarão o rebanho passar fome. Portanto, pastor, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: agora considero esses pastores meus inimigos e os responsabilizarei pelos que aconteceu. Os responsabilizarei pelo que aconteceu com o meu rebanho. Não permitirei que continue pastoreando o meu rebanho e que continue alimentando a si mesmo. Livrarei o meu rebanho de sua boca. Minhas ovelhas não serão mais suas presas. Olha só, olha a palavra de Deus, irmãos. Parece que Ezequiel está vivendo nos nossos dias atuais. Olha o que ele está falando. Então, povo de Deus, se alerta, acorda. Acorda, povo. O Senhor nos chamou para restaurar. Eu faço parte aqui da igreja Rave. E Deus me chamou para restaurar a igreja, restaurando a noiva. Deus me chamou para restaurar as pessoas, mas para restaurar ela, eu não posso permitir o que o texto aplicou aqui. Eu preciso pastorear. Cuidado, irmãos, escute, cuidado com um monte de pastor famoso aí. E esses dias para trás um pastor famoso foi tirado da igreja. E aí eu vi na rede social dele que ele colocou assim: eu peço desculpa porque eu não pastoreei a ovelha, as minhas ovelhas. Eu não tive um cuidado mais de perto. Irmãos, se um pastor não teve o cuidado, se um pastor não pastoreou, ele não é pastor. Ele pode ser ministrante, ele pode ser pregador, ele pode ser palestrante, mas ele não é pastor. Porque o pastor necessita pastorear, corrigir as ovelhas, traçar um caminho.
É triste, Dani, ouvir isso. Porque quem tem que ser tirado é esse pastor que diz essa besteira. De que, né, olha só, bispo, olha o que a Dani falou, eu vou ler aqui, bispo, já escutei dentro de uma igreja pedindo que Deus tirasse os mimizentos da igreja. Deus tem que tirar esse homem da frente, esse boca aberta que falou essas asneiras. Deus tem que tirar ele, colocar um pastor sério, colocar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque homens que estão fazendo isso aqui estão comendo, estão na frente do trabalho, mas estão enchendo o bucho. Estão comendo e bebendo e com as ovelhas, ó. O importante é que ela esteja aqui, ó, só todo mês, ó, colocando dinheiro aqui, como se fosse um banco. Se ela está em pecado, se ela está em prostituição, se ela está traindo ou não, ó. Não tem problema não. O importante é que ela esteja aqui. Ah, ela está em fornicação. Ah, não tem problema não. Deixa ela cantando, deixa ela dançando. Não importa um bom casamento ou se ela contraiu um mau casamento. Porque uns jovens em fornicação vão contrair mau casamentos. Deixa eu terminar isso aqui porque já foi para um nível que eu não queria que fosse. A minha esposa gritou aqui, já chega. Ai, irmãos, como Deus precisa nos alinhar, como Deus precisa corrigir a sua igreja. Se não, sabe qual é a realidade? Sabe qual é a realidade? Por que Deus está, irmãos? Por que, bispo, por que o Senhor está falando isso? Sabe por quê, irmãos? Porque se vier a perseguição que está preparado para vir, a igreja brasileira não vai resistir. E nós vamos virar uma Alemanha, uma Rússia da vida. Nós vamos virar uma Venezuela da vida, onde a igreja não tem força nenhuma. Nós vamos virar um Japão, onde a igreja não tem força, não tem liberdade nenhuma. Os cristãos vão aceitar o sistema, os cristãos vão se calar e vão ser manipulados. E sabe por que vão ser manipulados? Porque não tem coragem de morrer pelo evangelho. Não tem coragem de morrer. Você e eu precisamos estar dispostos a morrer por aquilo que acreditamos. O sistema, goste ou não, que me prendem, que me amordaçam, que tente fazer o que for, eu não abro mão deste evangelho. Deixa a perseguição vir. Mas se a gente não preparar homens e mulheres fortes, a igreja não vai aguentar, a igreja brasileira, porque a igreja do Senhor, ela nunca para. Mas a gente vai olhar que em cada país houve um déficit, irmãos. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. E eu já falei aqui. Eu já falei aqui que eu, em 2020, 2021, na realidade, 2021, eu estava em oração e eu recebi de Deus, fortemente, a Regiane, eu acho que estava conosco, em uma aula, de que Deus ia entregar a igreja brasileira às suas paixões. Se Deus fizer isso, irmãos, o caos na igreja brasileira é terrível. Desde lá eu venho orando e eu venho pedindo a Deus misericórdia da nossa igreja. Misericórdia. Eu venho falando, o Senhor diz que se um se colocar na brecha, o Senhor não vai destruir. Então não permita. Não permita que a igreja seja entregue às suas paixões. Separa, Senhor. A minha oração é essa, separa. Mostre, pode mostrar, mostre, exponha o pecado do seu povo. Exponha o pecado da liderança. Tira homens corruptos da frente do trabalho. Tire e coloque homens segundo o seu coração. Coloque Davi, coloque Salomão, coloque Josias. Coloque homens segundo o seu coração. Amém? Mas é preciso um despertar. E precisa começar por nós. O despertar de Jesus começou com 12, irmãos. 12 atingiu 120, 120 atingiu 3.000 pessoas. E aí foi crescendo. Então aqui nós estamos em 6, 7, está oscilando a live. Se isso atingir a sua vida. E nós 7, 8
conseguimos mudar a nossa posição, grandes coisas o Senhor pode fazer no nosso meio. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Ame a Deus sobre todas as coisas, não se venda. Ame a Deus sobre todas as coisas, não aceite a corrupção. Ame a Deus sobre todas as coisas, seja inteligente. Não se venda. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Amém? Eu tenho pedido para Deus nos dar lives mais suaves, irmãos, mais tranquilas, mas sempre o Senhor vai nos direcionando para um alerta. Um alerta, acorda, povo. E por que é um alerta? Porque o Senhor nos dá uma palavra profética, irmãos. Acorda, igreja, é tempo de acordar. É tempo de mudar o pensamento, é tempo de fazer o que é certo. É tempo de sair do erro, é tempo de sair da omissão, é tempo de se posicionar. Se for para doer, se for para trazer inimizade, não tem problema. Jesus disse, eu vim para trazer guerra e não paz. Jesus disse, eu vim trazer guerra e não paz. E escute, com o meu posicionamento, eu já perdi alguns colegas. Eu não vou chamar de amigos, porque amigo é amigo, mas eu já perdi colegas. Eu já perdi pessoas porque não gostaram do meu posicionamento. E eu não vou mudar o meu posicionamento. Porque o meu posicionamento está pautado na palavra de Deus. Então ele não está errado é a pessoa se vendendo para o sistema, se vendendo para a política, se vendendo para a corrupção. Porque está ganhando algo em troca. Está sendo beneficiado. Então cuidado, irmãos, que você está olhando para o seu benefício, que vai ganhar, que vai ter. Cuidado. E eu encerro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a graça e o favor dele alcance a nossa vida. Nós pedimos perdão, Senhor. Nós pedimos perdão porque anos atrás também eu me vendia, Senhor. Anos atrás o meu pensamento era esse, rouba, mas faz, e ali a gente aceitava. Mas a gente viu o quanto essas pessoas destruíram um país extremamente rico. O quanto o sistema, nós estamos vendo um sistema judiciário podre, Senhor. Injusto, onde não há justiça nele. Onde não há justiça, Senhor. Nós estamos vendo o conselho dos advogados, a OAB, sendo travada por uma manipulação sistêmica. Nós estamos vendo, Senhor, o Senado, que é o legislador do nosso país, ser travado por um judiciário podre. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Eu sei que a minha força aqui nas redes sociais é tão pequena ainda. É tão pouca ainda, Senhor. Mas eu peço, Senhor, que os poucos que me ouvirem mude o seu posicionamento. Se eu conseguir, através da tua palavra, mudar o posicionamento e a visão de poucos, de 10, de 20 pessoas, já valeu a pena, Senhor. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos perdoe por distorcer a lei, nos perdoe por distorcer a lei por benefício próprio. Nos perdoe. Porque ali nós não representamos o teu amor e nem amor ao próximo. Nós olhamos sempre para o que nós somos beneficiados. Então eu quero orar pelo teu povo e peço que entre nós se levante remanescentes, homens e mulheres de coragem, na autoridade do nome de Jesus. Assim eu vos abençoo. Obrigado, querido. Obrigado pela tua atenção. E por favor, nos ajude. Eu estou nas redes sociais porque eu quero sim alcançar, eu quero sim influenciar as pessoas dentro da palavra de Deus. Então eu peço uma gentileza, curta aí os nossos vídeos, compartilha também os nossos vídeos, sabe? Compartilha no seu status, no seu stories, compartilha para que a gente tenha um alcance e eu consiga alcançar mais pessoas.
Nós temos também no TikTok, nós temos no YouTube também. Entra lá no nosso canal do YouTube, Igreja Rave, e também siga a nossa página, nos ajude a ter uma relevância e compartilhe, sabe? Compartilhe nos seus status, coloca, ó, siga a Igreja Rave. A Sandra tá aí, pai Sandra. Glória a Deus, que bênção você aqui, minha irmã. Eu estava aqui falando e eu não vi algumas pessoas que entraram. Então vocês que são novos aí que eu não vi, sejam bem-vindos. Vocês que estão nos acompanhando, tá bom? Sejam bem-vindos. Então nos siga, tá bom? Entra lá no nosso canal do YouTube e siga o nosso canal. Compartilha para que a gente tenha uma relevância. Escuta, no ano passado, no ano de 2022, nós tínhamos uma relevância muito boa com o canal da nossa igreja. Mas escuta, irmãos, o sistema secular foi lá e derrubou o nosso canal. E nós tivemos que começar do zero, eu tive que começar do zero novamente. Perdi vários vídeos que tinham lá. Porque eles alegaram, olha a mentira, e vai ficar registrado aqui, mas não tem problema não. Olha a mentira. O YouTube disse que o nosso canal tinha conteúdos sexuais infantis. E aí eu pedi esclarecimento e eles não me deram. Eu pedi que eles devolvessem o meu canal do YouTube e eles não devolveram. Sabe por quê? Porque a gente estava pregando contra o sistema. A gente estava orando contra um sistema abortista. E nós perdemos. Nós perdemos. Então, por favor, nos ajude. Tá bom? Espalhe a nossa mensagem, espalhe a palavra de Deus, tá bom? Peça aí para as pessoas seguirem a gente, talvez o seu familiar, um parente, um amigo, uma comunidade que você faça parte. Nos ajude, tá bom? Nos ajude. Regiane, foi bem nessa época mesmo. Então nós perdemos o nosso canal. O canal estava com mais de 1000 inscritos, estava crescendo para a graça de Jesus. E aí nós caímos, hoje nós estamos com 250 pessoas no canal. Nós estamos recomeçando novamente. Tá bom? Então nos ajude. O algoritmo tenta nos prender, tá bom? Porque eu já ouvi aqui, tá? Eu já ouvi que a live aqui, nossa, ela não é passada, ela não é ativada para as pessoas que nos seguem, porque o algoritmo está fazendo algo. Tá bom? Mas amém. Uma hora isso muda. Então compartilha. Quando a gente inicia a live, eu peço, irmãos, compartilhem com as pessoas, compartilha, vai lá, clica em todos os seus contatos, que você vê que está verdinho, está disponível, pessoas que você sabe que está disponível, para que nos ajude a alavancar aí, né, as nossas redes sociais e podemos alcançar mais pessoas. Esse é o objetivo, é falar, é dar clareza e ter força, irmãos, e ter força. O que nós precisamos é ter força para alcançar o nosso objetivo. Amém? Amanhã, às 8 horas, estamos aqui novamente. E amanhã nós vamos concluir a leitura de Levítico. Olha lá, em menos de um mês, você e eu estamos terminando o livro de Levítico. 3 meses, Gênesis, Êxodo e Levítico. 3 meses não, desculpa. 3 livros em menos de 30 dias. Que poderoso, né, irmãos? E nós vamos assim até o final da palavra de Deus. Em outubro, eu garanto que nós vamos ter terminado. Beijo no seu coração e deixa eu ir lá. Tchau, tchau.